Senhor Engenheiro Ortiz, agradeço a sua disponibilidade para participar neste trabalho de recolha acerca das festas da Praia da Vitória. O senhor que foi o presidente das festas em 1983, presidente da Comissão... 93. De 93, exatamente, e ainda as festas gatinhavam no formato de festas da Praia da Vitória, porque até 91 tinha havido um processo de sanjoaninas alternadamente com Angra do Heroísmo, depois um interregno ali de alguns anos, e em 91 as festas regressam já nas datas em que hoje se realizam. Quando pegou na Comissão das Festas e olhou para o que tinha para fazer, assustou-se? É assim, nas festas de 1991 tinha tido uma participação bastante ativa. Portanto, já trazia alguma experiência. E, aliás, eu quando peguei nas festas de 93, tomei como padrão as festas de 91, ou seja, a programação e toda a estratégia e alguns elementos da equipa foram trazidos da Comissão de 91. Portanto, foram feitas umas adaptações, mas portanto, não assustou muito exatamente por isso, porque já tinha havido um grande envolvimento nas de 91. Mas, naturalmente, quis dar um cunho seu àquelas festas em 93. Sim, cada pessoa que pega nas festas tenta sempre introduzir mais qualquer coisa, exatamente. No seu caso? No meu caso, portanto, uma das coisas que a gente quis fazer foi, embora na 91 tivesse havido uma tentativa de trazer elementos identificativos de uma determinada cultura, no caso tinha havido um contato com a Embaixada da Polónia. Em 93, eu muito cedo comecei a encetar contatos com a Missão de Macau em Lisboa, e primeiro com o Governo de Macau e depois com a Missão de Macau em Lisboa, para trazer às festas da praia portanto, alguma coisa da cultura de Macau. E, nesse sentido, o que consegui foi através portanto, o território de Macau, na altura ainda era português, tinha uma missão em Lisboa e essa missão trouxe para cá várias exposições que tiveram patentes durante as festas da praia. Portanto, foram exposições até bastante interessantes, de cerâmica, de instrumentos musicais, e vieram cá representantes de Macau, tiveram cá, ainda preferiram, houve uma cerimónia de inauguração dessas exposições em que tiveram presentes elementos do governo de Macau. Na altura, como sabem, o governador de Macau era o general Rocha Vieira, que tinha estado aqui na ilha como ministro da República, e o staff dele, do governo de Macau, eram alguns dos elementos que faziam parte do Ministério, a secretária, o chefe de gabinete, portanto já havia alguma ligação à terceira, portanto até o contato foi fácil e acho que se conseguiram umas exposições bastante interessantes. Outra coisa... Sim, diga. Não, diga, Sr. Engenheiro, diga. Não, eu ia dizer outra coisa que alterou bastante em relação a 91 é o seguinte, nessas alturas os orçamentos das festas eram relativamente baixos comparados com os orçamentos que são disponibilizados às comissões presentemente. Portanto, o apoio das empresas era diferente, as empresas davam aquilo que podiam, mas nunca conseguíamos orçamentos muito altos. Também, o retorno também não era muito, muito alto, não havia as receitas que existem hoje. E de 91 tinha havido a experiência que, por exemplo, a tourada de praça tinha dado um prejuízo assim, significativo, atendendo ao orçamento que se portava às festas. E uma das medidas que foi tomada, e essa foi a que causou alguma polémica na altura, foi a eliminação da tourada de praça. Portanto, a tourada de praça era um evento que se realizava em Angra, obrigava a que nesse dia, para conseguirmos mais receitas, tivéssemos que esvaziar o programa das festas na praia, que era para ver se conseguíamos levar as pessoas todas para a Praça de Touros, para Angra, e a gente, pesando as duas coisas, o prejuízo que dava, o esvaziamento que havia na praia, eu e os elementos que compunham a comissão chegámos à conclusão que se calhar o melhor seria acabar com a tourada. E nesse ano acabou-se e durou ali mais 2 ou 3 edições em que não houve tourada, depois foi retomada mais tarde.
Nessa altura em que o Sr. Engenheiro foi Presidente da Comissão, não havia ainda um cartaz musical como há hoje, com artistas que vêm do continente e até alguns que vêm do estrangeiro. Naturalmente que era uma festa ainda pequenina, a gatinhar, a dar os seus primeiros passos, mas tinha um programa cultural muito multifacetado. Tinha. A programação das festas, que vem desde essa altura, traz algumas semelhanças com as que existem ainda hoje. Portanto, havia os desfiles das filarmónicas, os cortejos etnográficos, o desfile dos ranchos folclóricos. Esses desfiles costumam existir, na altura já existiam. Em termos de a parte musical, era assim, não havia concertos todos os dias. Portanto, geralmente nessas alturas apostava-se num concerto bastante forte, que na altura foi o concerto do cantor do Fausto, e, portanto, esses concertos realizavam-se no antigo campo de futebol. Portanto, era o espetáculo pago, geralmente apostava-se num espetáculo pago, assim, com mais força. Portanto, nesse ano foi isso. E depois, a gente conseguiu ainda trazer de fora da região um conjunto de músicos africanos, que na altura alguns até não eram muito conhecidos, depois mais tarde até se tornaram mais conhecidos. No caso, esse é que era o Dani Silva, esse já era conhecido. Depois tinha mais 3 ou 4 que eu agora, olha, um era o Estevão Gibson, que mais tarde ainda lançou aí uns discos e foi mais ou menos conhecido. Mas a gente conseguiu trazer 3 ou 4 músicos africanos e fizemos uma noite de música africana no Areal da Praia até. Portanto, no Areal da Praia, ali junto onde estão agora os bares, nessa zona aí do Areal, foi montado um palco e houve aí esse concerto, foi um concerto grande, e houve ainda um concerto com bandas de rock regionais. Portanto, as bandas que existiam aqui na ilha, e na altura estavam a dar os primeiros passos. Os Passos Pesados de São Miguel, que é uma banda que ainda existe hoje, já que os elementos já devem andar todos na casa dos 50, 60 anos. Isso foi quase há 30 anos. Portanto, eles na altura deviam andar nos 20 tal anos. Essa banda veio de São Miguel, e juntamente com as bandas de cá, a gente conseguiu fazer uma noite de bandas rock que teve até bastante, na altura teve bastante adesão, porque como o palco era ali em frente na avenida onde atualmente existem aquele conjunto de bares, as pessoas que circulavam na rua e assistiam, umas viam na praia, outras iam passeando e ouvindo concertos. Eram concertos, esses eram gratuitos até. Sr. Engenheiro, nessa altura havia marchas de São João, porque foram as Sanjoaninas da Praia que introduziram as marchas anos antes. Sim, exatamente. Nesse ano houve marchas. Houve marchas. Houve uma noite com marchas. E cortejos de abertura? Cortejos de abertura, esse já desde essa altura que não faltavam. Cortejos de abertura, cortejo infantil. Portanto, havia nessas alturas. Portanto, o programa que existe hoje já traz muita coisa que já vem dessa altura. Portanto, a grande inovação que pode haver hoje será talvez a Feira da Gastronomia e a Dream Zone. E mais concertos. Então, os concertos agora, existem concertos todos os dias, na altura não existia. É a grande diferença. Numa altura em que não havia a tecnologia que existe hoje, os telemóveis, a internet, enfim, todo este mundo que nos aproxima, fazer e pôr de pé estas festas deveria ser uma tarefa muito mais complicada do que é hoje, malgrado a questão orçamental que referiu. Sem dúvida. Eu lembro na altura, a Telecom emprestou-nos um telefone portátil, não sei, deve ter conhecimento disso, que era um caixote bastante pesado com um telemóvel, e a gente usava isso para fazer os nossos telefonemas. Não havia telemóveis, era o que a gente tinha assim mais portátil, era esse tipo de telefone. Depois até usámos 2 ou 3 vezes, depois abandonámos, porque aquilo realmente não era prático, tinha que se andar sempre a carregar e era muito pesado. O que na altura tínhamos era a Câmara estava, as viaturas da Câmara e a Câmara também tinha, eram os walkie-talkies, e a gente desenrascava-se, era assim. Sr. Engenheiro, como é que ao longo destes anos tem olhado a evolução das festas da praia, naturalmente que continua a acompanhar e provavelmente até irá participar nelas com a sua família? Como é que olha todo este percurso que vem desde que foi Presidente da Comissão das Festas?
festas tiveram uma grande evolução. Portanto, o número de pessoas, portanto, as festas de antes eram feitas já à base das pessoas aqui da ilha e alguns imigrantes. Olha, nesta altura, portanto, vemos muito mais turismo, os imigrantes também vêm com muito mais frequência, portanto, as festas são, em termos de participação, não podemos comparar umas festas às outras. As pessoas, agora toda a gente tem viatura própria, portanto é mais fácil, de qualquer ponto da ilha, as pessoas, quando há as festas, caem todas na praia durante esses dias, portanto, há muito mais gente. E depois, eu julgo que há mais facilidades, quando conseguem-se aquelas noites na Dream Zone, um DJ, uma pessoa, uma passagem, uma estadia, conseguem animar uma noite. Naquela altura, para vir de fora, tinha que vir uma banda, estávamos a falar para aí 10 pessoas, era tudo mais difícil. Não havia tantos voos, o número de voos que há hoje também não havia. Embora talvez não houvesse mais solidariedade da parte de algumas empresas aqui da terra, eu estou-me a lembrar que na montagem dos palcos havia algumas empresas de talomecânica que davam apoio até gratuito, montavam os palcos e apoiavam-nos de forma gratuita, era a sua maneira de participar nas festas. Hoje em dia ninguém faz nada de graça, que é mesmo assim, qualquer coisa, tudo tem que ser pago. Nessa perspectiva, acho que houve uma grande... Portanto, houve grandes alterações. As festas são muito mais, não são totalmente, mas são muito mais profissionais do que era na altura. Na altura imperava o amadorismo puro. E a promoção das festas, como é que era feita, Sr. Engenheiro? O Dr. José Fernando Gomes disse-me há poucos dias, também para esta recolha, que tinha sido uma preocupação dele introduzir justamente a promoção das festas junto às comunidades. Essa introdução trazia de facto imigrantes? Em 93 isso não, em 91 e 93 isso não foi feito. Isso começou a ser feito a partir de 95. Portanto, parecendo que não, essa promoção traz muito mais imigrante à festa. Portanto, os imigrantes sabiam da existência da festa através dos familiares, e a RTP Açores fazia também, já transmitia em direto o cortejo e alguma coisa podia chegar lá, mas era muito diferente do que hoje. A promoção era... As pessoas também não estavam tão alertadas para a promoção das festas. As festas eram mais feitas para as pessoas de cada terra, portanto, mesmo das outras ilhas não vinha muita gente. As festas, como ainda hoje coincidiam com a Semana do Mar. A Semana do Mar tinha mais pujança do que tem hoje, e a malta nova que vinha das outras ilhas preferia a Semana do Mar às festas da praia na altura. O cartaz era talvez fosse mais apelativo, e as pessoas mais facilmente iam às festas à horta do que vinham aqui à Praia da Vitória. Acredita na evolução e no futuro das festas da praia? É assim, eu acho que as festas da praia, acho que o modelo das festas da praia, eu não quero usar a palavra, eu não diria escutado, mas eu acho que está a precisar de haver algumas alterações. As festas estão-se a começar a tornar repetitivas, o programa é decalcado das festas anteriores, com umas pequenas alterações. Eu acho que neste momento está a ser preciso uma pequena revolução, a introdução de mais duas ou três atividades diferentes que deem uma volta aqui às festas da praia. Acho que elas neste momento estão a atravessar se calhar o facto de elas pararem este ano vai dar mais um ano de reflexão e para o ano as coisas serem um pouco diferentes. Eu acho que e depois começam a existir muitos festivais musicais em todas as ilhas, as datas coincidem e as pessoas dispersam-se, e a gente começa a ver que nos últimos anos o número de pessoas que participam na festa tem vindo